Vamos ver então como que foi a vitória do Furacão? Vamos ver. Furacão hoje goleou a equipe do Botafogo, jogando na arena, na despedida do Felipão como treinador de futebol. Veja aí como foi. Em jogo, uma vaga na fase direta de grupos da Libertadores. Motivo de sobra para Atlético e Botafogo protagonizarem uma partida pegada, disputada. Jogo que também marcou a despedida de Felipão dos gramados como treinador. Agora, Felipão será diretor técnico em uma função extracampo no Atlético. Entre tentativas de um lado e do outro, no primeiro tempo, esse chute aí na trave de Terans, aos 34 minutos. Foi o lance de maior perigo na primeira etapa e antecipou o que viria nos 45 minutos finais. Bora para a segunda etapa, que aos 6 minutos, finalmente o gol do Furacão saiu. Cobrança de escanteio e Eric, de cabeça, abriu o placar. 5 minutos depois, o árbitro Anderson Daronco anulou o gol de Vitor Roque. Mas espera que o menino não desiste fácil. E aos 16 minutos aproveitou essa jogada de Terans e empurrou 2-0. E para fechar a vaga na Libertadores, ainda teve esse golaço de Eric, de novo camisa 26. 3-0 nos descontos, vaga garantida na despedida de Felipão dos gramados como treinador. Serviço de casa e lição de casa, todos cumpridos com sucesso. Parabéns aí, Furacão. Que vitória, hein? Mais de 20 mil torcedores hoje na arena para empurrar o time. Eu esperava mais, mano. Eu também. Você esperava casa cheia hoje, né? Eu esperava mais. Eu esperava na casa dos 30 mil, pela importância do jogo, né? O Atlético dependia apenas de si, né? Com um empate ele garantia a Libertadores, com a vitória ele garantia o G6. E ele realmente foi atrás da vitória, fez uma ótima partida. Eu não vi o jogo na totalidade, vi os melhores momentos, mas o Botafogo não incomodou. Aliás, né, na súmula, o primeiro gol não é do Eric. O primeiro gol é do Adrielson contra. Porque o Eric cabeceia, o goleiro defende, a bola dá no peito do zagueiro do Botafogo e entra, e na súmula o Daronco colocou o gol contra do Adrielson. Mas, assim, de uma forma geral, pelo que a gente pôde observar, né, o Atlético comandando o jogo, sendo dono das ações, pressionando, teve dificuldade para chegar ao seu gol no primeiro tempo, mas no segundo fez 3 meio que ao natural. Teve um gol anulado, né? Poderia até ter sido demais. Teve um gol anulado do Vitor Roque, um golaço do Eric, né? A gente viu ali o terceiro gol, muito bonito o gol do Eric. E no segundo tempo, o Atlético, acho que os 15 primeiros minutos de jogo demorou um pouquinho para encaixar, mas no segundo tempo encurralou o Botafogo e conseguiu fazer naturalmente, como o Irapitã falou, essa goleada diante do Botafogo, que encerra, né, com muita beleza a carreira do Filipão, 40 anos de carreira. Quando eu estava nascendo, o Filipão estava começando, na beira dos gramados. O Irapitã já tinha uns 20 anos. Tá bom. Agora, um detalhe, né? A coletiva do Felipão, ela foi muito legal mesmo, né? Bem solto, né? Quando ele sabe, ele já sabia, né? O que estava programado. E um aspecto que me chama a atenção é da conversa que ele teve com o Petralha. Falou, eu vou ver essa questão de diretor, mas eu não quero saber de contratação. Sim. Eu não quero, ele não quer o aspecto burocrático da coisa, né? O aspecto de executivo, de ir atrás, de conversar, de negociar contrato. O negócio dele é técnico. E, sinceramente, né? Aliás, daqui a pouco nós vamos ver a entrevista do Felipão, mas é bom que ele vai ficar concentrado só na parte técnica. E o histórico dele, né? Absolutamente vitorioso. Um cara de 74 anos que mostrou toda a capacidade que tem comandando equipes, né, e como treinador, nada mais se esperava isso, que ele realmente estivesse ligado muito à parte técnica, né? Ele vai ser, como o Mário Celso Petralha gosta de falar, o presidente, será o técnico dos técnicos, porque a ideia o chefe dos técnicos. tipo unificar, né, o padrão do Atlético, e seja na equipe profissional, seja um jogo cap. E seja nas categorias de base, e o Felipão vai ser o supervisor de toda essa questão. Eu tenho uma questão aqui para você e para a Janaína, enquanto nós estamos vendo aí o MM do jogo, né, os melhores momentos. Essa semana saiu
essa semana saiu a seleção do campeonato. Certo. Eu discordo que o Endrick do Palmeiras seja a revelação. Para mim, e não é para fazer média com o Bento, porque eu nem conheço o Bento pessoalmente. Eu nunca nem vi o Bento pessoalmente. Mas para mim, se tem uma revelação do campeonato, é o Bento. Eu concordo. Talvez, né, uma situação que foi até debatida na rádio em relação a isso, que o Bento pode não ser visto como uma revelação, porque no ano passado ele já atuou em alguns jogos. Mas era um Endrick com 4 jogos? Exato. Esse recorte é que eu não concordo, né? Muito de agora, né? A revelação de agora, das últimas rodadas. Se você pegar o Jefinho do Botafogo, foi mais revelação de uma forma geral, do que o Endrick. O Endrick, ele vai muito nesse apelo de mídia, né? É o garoto, é o fenômeno, é o cara que é o novo Neymar, é o cara que vai fazer a diferença, mas esse recorte só de ter atuado em 4 jogos, e me parece 1 ou 2 só como titular, é muito pouco para considerá-lo revelação do Campeonato Brasileiro, né? Se o termo fosse a revelação do futebol brasileiro na temporada, talvez até pudesse, mas do campeonato em si, acho muito pouco, porque ele jogou pouco. Eu também acho, porque o campeonato é muito longo, né? Você tem que olhar de uma forma mais global, assim. Aí eu acho que, se for considerar isso, o Vitor Roque seria mais revelação, né? Porque a gente já viu o Vitor Roque desde o começo da temporada, né? Mostrando realmente ser um jogador completamente diferenciado e que promete explodir na Europa, né? Provavelmente. Eu só acho que o Vitor Roque teve, assim, depois da classificação do Atlético para a final da Libertadores, o time inteiro caiu e ele caiu junto. Mas é um grande jogador. E aí eu não sei se foi uma questão muito mais de cabeça, demorou para ele reengrenar na competição. Hoje fez gol, fez uma grande partida, mas recentemente, até na final da Libertadores, o Vitor Roque não jogou bem. A última entrevista do Felipão como técnico de futebol. Como eu disse, começa-se uma carreira, termina-se de uma forma muito boa. Fui muito feliz com todas as oportunidades que tive a oportunidade de trabalhar em clubes com aqueles jogadores que me deram a sustentação nas minhas ideias. E claro que eu estou muito feliz pela vitória de hoje, mas estou mais feliz porque aquilo que nós prometemos ao nosso presidente, ao nosso torcedor, que conseguiríamos a classificação para a Libertadores, foi conseguido. A gente não pode esquecer os percalços, as dificuldades, tudo aquilo que vivemos, mas hoje acredito que hoje coroamos 30, 31, 32 vezes a colocação de 6º lugar e estamos na Libertadores. Claro que eu quero dizer que mudo de carreira, ainda não sei algumas coisas, como já sempre frisei, mas nessa semana tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente e ele me explanou algumas situações que eu tinha um receio muito grande. Compra, venda de jogadores, eu não participo, eu sou só o diretor técnico. Eu sou aquela pessoa que vou dar uma norma ou vou conversar com meus treinadores, discutir situações de jogo futuras, o que é que nós precisamos das categorias de base, e algumas situações que eu tinha muito medo, eu estou fora. Então, graças a Deus, eu vou dizer assim, posso, quem sabe, começar uma carreira como diretor técnico dentro daquilo que eu sempre fui como treinador. E queria terminar essa minha passagem no futebol como técnico com uma vitória. E eu acho que hoje foi um dos melhores jogos que nós fizemos em toda a nossa passagem pelo Atlético como treinador. Então, culminou que nós conseguimos aquilo que pretendíamos, culminou que é o encerramento. Eu estou muito feliz, mas como comecei também, fui muito feliz e tenho que agradecer a todos os jogadores que eu já participaram comigo e todos os dirigentes, seus clubes, pela oportunidade, porque essa foi a minha vida e termino neste episódio muito bem. Vocês têm dados aí que o Alcántara me passou, mas eu não li porque eu estava preocupado com o meu time,
1.600 jogos, uma coisa assim, não sei o que de vitórias, não sei o que, tudo bem, tudo ótimo, mas terminar ganhando uma classificação aqui pelo Atlético é muito bom e era o que eu mais esperava e sonhava que acontecesse.